Meus queridos irmãos, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Eu quero te dizer que este vídeo que você está vendo aí na frente, é um vídeo muito importante. Eu agradecia que você visse, porque você vai beneficiar muito. Neste vídeo, o Dr. Eric Berg, ele vai explicar como é que uma pessoa pega num vírus. Ele vai explicar acerca de 3 grandes acontecimentos, pandemias que aconteceram no mundo. E ele explica o que é que aconteceu antes para que acontecesse aquela grande epidemia. Ele também vai, nos ensinar como fortalecer o nosso sistema imunitário para nós não sermos pegos por esta doença, por estes vírus. E também quero vos dizer, eu agora pessoalmente, quero vos dizer que você tem, vamos a ver se você mete na sua mente que o que aconteceu na China, o ninho deste tal chamado vírus, que não vejo dizer o nome, aconteceu na China, todas as pessoas que foram atingidas por aquela arma biológica, eles não escaparam. Agora, todos os outros casos que eles estão dizendo ao redor do mundo inteiro, meus queridos irmãos, isso são pessoas com gripes normais que apanharam a gripe e que morreram. Visto que há muita informação para pôr aqui, tanto a informação que ele vai dizer quanto a informação que eu fui buscar fora, mas são relacionadas com estes temas, provavelmente eu vou fazer 2 vídeos. Por isso, eu agradeço que você não perca nem a primeira parte, que é esta, nem a segunda, e eu tenho a certeza que você vai ter uma visão totalmente diferente destes vírus que está acontecendo aí. Eu quero te informar que todo este pavor e terror que eles estão trazendo através das notícias, das televisões, etc., tem um grande propósito, e eu vou mostrar depois aqui neste vídeo. Só eu vou orar ao Altíssimo e então depois vou trazer aqui estas informações muito importantes que vão te ajudar muito, tanto nesta pandemia que está acontecendo agora, como em qualquer gripe, vírus que você possa apanhar. Eu espero que não, mas vai te ajudar muito. Só eu vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, graças a Deus por essas informações preciosas que a gente possa as pôr em prática, mas acima de tudo que a gente possa pôr a Tua Palavra em prática, porque é ela que nos protege, nos dirige, nos guarda das armadilhas do inimigo. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor para Ti, Senhor. Abençoa e guarda este doutor e todos os doutores que estão trazendo grandes verdades, para que a gente possa saber, porque é a verdade que nos liberta. Abençoa todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, e se há alguma pessoa que foi contaminada com um vírus, que ela através deste vídeo possa aprender como tratar da sua saúde. Em nome do Teu amado Filho Yahushua e Yeshua HaMashiach, que eu te agradeço, Pai Santo Senhor. Amém. Só então eu pus aqui essa parte do glicose, de onde ele vai sublinhar glicose, vocês que vejam, porque a glicose tem muito a ver com as vacinas. Só eu vou começar aqui do princípio, e então ele começa a dizer assim: eu vou dar a minha opinião acerca deste vírus aqui de cima. Eles ainda não sabem a quantidade tremenda acerca deste vírus, ainda, mas esse vírus em geral é muito comum e por isso há muitos tipos deste vírus. Este vírus é muito comum, mas então, será que você e eu também, irmãos, eu pensava que esse tal vírus, qual vírus? Esse vírus que eu não vou dizer o nome, porque os irmãos sabem, quando a gente diz o nome, o nosso canal fica logo debaixo da mira. Eu pensava que este vírus fosse a primeira vez que tivesse atacado o mundo. Mas, na realidade, eu quero vos dizer que este vírus, deixa eu ver aqui. Ok, irmãos, vamos ver aqui umas que precisamos muito de nos informar. Ok, diz aqui assim: os coronavírus foram descobertos pela primeira vez na década de 1960. Você está compreendendo? Este nome deste vírus, porque eu já disse aos irmãos, você presta atenção, quando eles falam na televisão acerca de o ebola, a gripe suína, eles não dizem a gripe suína vírus. Eles não dizem ebola vírus, eles dizem ebola. Agora este já vem com um nome
do vírus. Porque eles não dizem assim, as pessoas que apanharam a corona, não, eles dizem um nome com o vírus apegado, que é mesmo para fazer a mente da pessoa. Estes vírus já foram pela primeira vez descobertos em 1960. Ok, eu espero que você tenha entendido isso, porque se você entender isso, você vai entender o vídeo todo. Vamos voltar aqui ao tal detour. Ele diz então assim, eles ainda não sabem a quantidade tremenda acerca deste vírus ainda, mas esse vírus, em geral, é muito comum e por isso há muitos tipos destes vírus. Este qual? Este tal, este, e especificamente é um vírus mutante. E a mutação é algo que vai se alterando através das gerações. Mas este não passa dessa geração para geração. O fio comum deste vírus, ele ataca os pulmões, como todos nós sabemos. A primeira coisa que tu precisas saber é que um vírus não é uma coisa viva. Ele não pode se reproduzir, deixa-me parar aqui, ele não pode se reproduzir sem sequestrar, ele vai sequestrar as células, as tuas próprias células. Por isso, ele é como um sanguessuga. Você sabe o que é um sanguessuga? Um sanguessuga é este animal que está aqui, que faz aqui um furo na pele da pessoa e chupa o sangue da pessoa. Este vírus é um sanguessuga. Irmãos, eu sou o que eu vou dizer. Por isso, este vírus é um sanguessuga e ele sequestra o teu ADN, DNA, das tuas células. Aqui, ele vai dizer isso no versículo, no minuto 51. Presta atenção, irmãos. Ele diz então que este vírus é um sanguessuga e que ele sequestra, veja como é que ele faz. Ele sequestra o DNA, os irmãos estão vendo aqui o ADN. O ADN, isto aqui embaixo é uma tradução em outra língua. Eu vou repetir. Ele diz que este vírus é um sanguessuga e que ele sequestra o DNA ou o ADN das pessoas. Por isso ele copia como uma máquina copiadora e depois ele reproduz loucamente. O vírus é um parasita. O que ele faz, ele tira algo de ti, mas ele não te dá nada. Ele é como um criminoso. Agora, as boas bactérias, nós temos boas bactérias no nosso corpo, as boas bactérias, que são estas que estão aqui, elas estão no nosso sistema digestivo e nós damos a elas comida e elas dão-nos vitaminas. E elas dão a nós os componentes benéficos para o nosso sistema imunológico. Estas boas bactérias, elas fazem tipo de uma troca para o nosso sistema. Mas este vírus, este tal vírus, ele não dá nada em troca. Ele agora vai falar acerca da glicose. Os irmãos, lembra-se que quando comecei o vídeo, eu disse que a glicose tem muito a ver com isso. Ele diz que os vírus dependem da glicose. E quando aumenta a glicose, você aumenta a infecção da gripe, se você tem uma gripe. E eu não estou dizendo que este vírus da China vive de glicose, mas pode muito bem sim viver de glicose. Ainda há muita incógnita, mas há muitos vírus que prosperam num ambiente cheio de glicose. E então temos que usar os ketones ou cetonas. Cetonas são realmente benefícios para apoiar o sistema imunológico saudável, mas quando você combina com jejum, ketones, olha, eu não sabia isso o que era, mas depois comecei a ver que ketones é a parte amarela dos ovos, fazer jejum, como é que é dizer, ômega 3, frutas e vegetais orgânicos, tudo isso tem ketones e esses ketones são benéficos para apoiar o nosso sistema imunológico saudável. Mas ele diz que a melhor coisa ainda é o jejum. Ora, meus irmãos, vejam só como é. O jejum é a melhor arma contra o inimigo e a favor do nosso corpo. E nós somos tão inimigos do jejum. Jejum. Ele diz então que quando você jejua, você põe o seu corpo no topo
do G. E aí você está reciclando o topo G. Aí você limpa os micróbios, as bactérias, os vírus, as parasitas, etc. Jejuar, fasting, é muito benéfico. E também quando você faz jejuns prolongados, você produz células tronco e o seu sistema biológico e imunológico basicamente cresce e forma um novo sistema biológico e fortalece o seu sistema imunológico. Infelizmente, as notícias estão bombardeando o que as notícias estão bombardeando, não só nas TVs como na internet, eles estão lançando e pondo esta epidemia para a sociedade como uma ameaça e talvez vai se transformar numa pandemia. Por exemplo, o pico repentino de uma pandemia seria um vírus em todo o país ou até em todo o mundo. Mas quando é a pandemia, é quando ela se espalha por todo o mundo, que meus irmãos virem aqui, quero mostrar aqui essa parte aqui. Ele diz que uma pandemia é quando o vírus se espalha pelo mundo inteiro. E então ele vai falar aqui nas duas maiores pragas que aconteceu na história. As duas maiores pandemias que aconteceram foi a peste negra, como vocês estão vendo aqui, ela está entrando e tomando essa parte toda aqui do mapa. Vocês vão ver que começa a amarela embaixo. E então, segundo este gráfico, eu fui buscar aqui na Wikipedia, diz que a peste chama-se peste bubônica, ou peste negra, e que aconteceu num período entre 1343 e 1353, portanto mais ou menos 10 anos, e ceifou a vida de 200 milhões de pessoas. E ele agora vai explicar o que é que aconteceu antes de acontecer essa peste negra. Vamos voltar então a ele, e ele diz então assim, por exemplo, o pico repentino de uma pandemia seria um vírus ir em todo o país ou até em todo o mundo. Mas quando é uma pandemia, é quando ele se espalha mesmo em todo o mundo. Eu fiz uma pesquisa sobre as duas maiores pragas. Uma delas foi a peste bubônica e a outra foi a gripe espanhola. Agora eu vou resumir estes dois eventos e vou contar realmente o que foi que aconteceu. E ele então aqui ele diz assim, porque do jeito que eles estão projetando e dizendo que este vírus simplesmente flutua e infectando e matando as pessoas, a história não é bem assim. Primeiro eu vou falar da peste bubônica e peste negra, o que aconteceu um pouco antes deste evento. E pela maneira que se baseia em algumas autópsias, eles encontraram pessoas com os corpos com grandes lesões e raquitismo nestes corpos. E os outros tipos de outras coisas que mostram deficiências nutricionais. Havia uma guerra envolvida e também havia um vulcão. As nuvens, por causa da fumaça obscura, cobriam o sol. E aí houve uma grande mudança de níveis de vitamina D. Os irmãos sabem que eu fiz um vídeo acerca disto. E aqui ele diz exatamente que primeiro foi falta de nutrição e também havia este grande vulcão, como vocês viram aqui, e o vulcão cobriu o sol, por isso as pessoas tinham deficiência de vitamina D. E isso foi uma das razões. Houve uma grande mudança e problemas no meio ambiente. A segunda razão foi que havia muita dificuldade em cultivar alimentos e aí nós temos duas coisas essenciais. Uma é a deficiência nutricional pela comida e a segunda não havia sol. E isso realmente afeta o sistema imunológico. A vitamina D tem uma enorme influência no sistema imunológico. Há receptores da vitamina D no núcleo das nossas células. Há vitamina D nos nossos glóbulos brancos. São elas que modulam e controlam o nosso sistema imunológico. Isso quer dizer que ele pode controlar em grande escala e em grande parte. Portanto, a vitamina D tem uma função muito importante no nosso organismo, tanto no nosso núcleo das células como nos glóbulos brancos, que me estava dizendo, são elas que modulam e controlam o nosso sistema imunológico. E isso quer dizer que ele pode controlar em grande escala e em grande parte e em muitas partes de vírus e micro-organismos.
há o citomegalovírus do vírus da hepatite B e até mesmo o TB, que é uma bactéria que tem uma estratégia interessante de bloquear o seu receptor da vitamina D e não permitindo que a vitamina I funcione bem no nosso organismo. E isso faz o tal vírus prosperar. Com o vírus há sempre este fator de susceptibilidade, predisponente para o vírus se instalar e assumir. E é por isso que explica que algumas pessoas ficam doentes e outras não. Isso tem muito a ver com os níveis de vitamina D e os níveis de stress, da força do sistema imunológico. Agora vamos falar da gripe espanhola que aconteceu em 1918. Esta gripe foi muito interessante, foi uma gripe global. Vamos ver o que é que aconteceu mesmo antes da gripe. Outra vez aconteceu foi na Primeira Guerra Mundial. E como não havia muito alimento, as pessoas houve uma grande escassez de alimento e eles começaram a usar comidas de lata, comidas enlatadas. Houve um grande escasso de transportes de alimento e também em preservar as comidas como comidas enlatadas, comidas mais refinadas, sem nutrientes. E isto aconteceu no mundo inteiro. Aconteceu uma enorme mudança global nos alimentos, de alimentos frescos para alimentos em conserva. Qual é a grande diferença? A diferença é uma grande queda e diminuição em nutrientes. E também o pico de quando mais pessoas morreram desta gripe espanhola foi exatamente entre janeiro e fevereiro. Outro grande fator também foi eles não sabiam o grande efeito tóxico das aspirinas. Eles davam enormes quantidades de aspirinas às pessoas e elas não sabiam que as aspirinas podem criar um efeito tóxico nos pulmões. Até fazem os pulmões sangrarem e as pessoas podem realmente morrer afogadas no seu próprio sangue. Deixa-me enfatizar a vocês que a aspirina faz um prejuízo aos seus pulmões que você não imagina. Ele diz que depois de acontecer essa doença, da gripe espanhola, eles começaram a dar enormes quantidades de aspirinas às pessoas e as pessoas não sabiam que a aspirina pode criar um efeito tóxico nos pulmões, até fazer os pulmões sangrarem e as pessoas podem realmente morrerem afogadas no seu próprio sangue. Ele diz agora, quer trazer um ponto muito importante nessa suscetibilidade acerca deste vírus. É por isso que muitas pessoas podem contrair este vírus e ficarem doentes e algumas não. Outro ponto importante acerca da gripe é sobre a influenza. Houve entre 300 mil a 600 mil pessoas que morreram globalmente por causa da gripe. E na América, 30 mil a 60 mil pessoas que morreram por causa da gripe. Agora vamos comparar a América, baseada na população, com outros países que morreram pela gripe. Você vai encontrar informações realmente interessantes. Na América, temos o dobro da taxa mortal de mortes por influenza do que nos outros países. E nós é que gastamos mais dinheiro em cuidados médicos, em vacinas. Nós tínhamos que ter os melhores resultados na saúde. Mas quanto a isso, temos dados conflitantes e eu acho que a maioria vem relacionado com o junk food e a quantidade de açúcar e de comida refinada e processada que os americanos comem. E por isso atinge mais as pessoas que têm um sistema imunológico fraco. Continuando, eu pensava que ia fazer 2 vídeos, mas parece que ia ver por tudo no vídeo. Ok. Ele então disse que porque as pessoas comem muito junk food, muita comida processada, isso também é uma maneira de atrair os vírus. Por isso é que as pessoas que têm um sistema imunológico fraco são aquelas que são mais atingidas pelo vírus. Ele agora vai mostrar um gráfico muito interessante. Neste gráfico ele vai mostrar coisas diferentes que fazem com que você morra mensalmente. Quer dizer, as pessoas que morrem mensalmente. Ele está fazendo aqui um gráfico. Tem aqui gráficos que são do mundo inteiro, mas tem pelo menos um gráfico que é só aqui na América e ele vai explicar então este gráfico. Ele diz assim, vamos supor que por causa desse tal vírus que nós sabemos muito bem qual é, morreram 25 pessoas este mês. Lembre-se que morre 250 pessoas por tomar aspirina num mês. É 10 vezes mais a morte desse tal vírus. E a morte ultragénicas são 20
mil pessoas. Ora, irmãos, eu não sabia o que é que isso quer dizer. O que é que isso quer dizer? Ele vai explicar. Mortes ultragénicas quer dizer erros médicos, cirurgias, eu até mesmo recebendo infecções no hospital, e estes 20 mil é só nos Estados Unidos da América. Por mês, 20 mil pessoas morrem, sejam eles por erros médicos, etc. Influenza, como está aqui, morre 38 mil pessoas, isto é no mundo. 38 mil pessoas. Você se comparar isso com essa tal doença, vejam que essa tal doença que está acontecendo agora, o vírus que está acontecendo agora, que todos nós sabemos qual é, não tem comparação com as mortes que acontecem por outras causas. Mas ele diz que as notícias estão superando isso de propósito, porque eles não falam na gripe da influenza, eles não falam no AIDS, o HIV, mas podemos ver que a morte, tanto faz da aspirina como do AIDS, é muito maior. Acidentes de carro, 90 mil acidentes de carro acontecem por mês, no mundo inteiro. E o número maior, o número de pessoas maior que morre, são 1 milhão de pessoas que morrem por mês de doenças cardíacas. Parece que há uma distorção, e isso deveria ser enfatizado. E então lembre-se que o stress está sendo criado através dessa doença do vírus. Vocês estão compreendendo? Deixem-me parar aqui o vídeo. Esta má informação que está saindo na televisão a todo o tempo, toda a hora, isso está criando um stress nas pessoas. E a maior causa de doença no mundo por mês é exatamente as doenças do coração. A segunda, acidente de carros. E esse stress que eles estão planejando através das televisões, das notícias, isso está contribuindo para que mais pessoas morram, não pela doença do tal vírus, mas por aquilo que está causando às pessoas. Ele diz assim, isso vai afetar o coração muito, vai afetar o coração, porque isso é muito stress para o coração, e devemos pôr as coisas na proporção correta. Então, o que é que devemos fazer para ter uma boa saúde e um sistema imunológico forte para combater este vírus? Eu falei umas 3 ou 4 coisas, mas eu vou mencionar algumas delas, porque há algumas que são muito importantes para para a nossa informação. E eu vou então trazer quais são elas. A primeira, orar por proteção divina, por orientação. A primeira de todas. A segunda, manter o sistema imunológico forte. Fazendo o quê? Comendo produtos naturais. Comendo alimentos ricos em vitaminas, minerais. Diminuir o consumo de fontes de gorduras, açúcares industrializados com corantes e conservantes. O terceiro, fazer exercício. Se você puder e quiser fazer umas caminhadas, é muito bom para a saúde. Eu até mesmo dançar. Dance com o seu marido, ou então dance na presença do Altíssimo. O quarto, portanto, primeiro, orar. Segundo, manter o sistema imunológico forte. O terceiro, fazer exercício. O quarto, evitar fumo. Tanto o fumo de primeira como de segunda mão faz muito mal à saúde. O quinto, dormir pelo menos 8 horas por dia. Você não imagina uma boa noite de sono, o que faz ao nosso organismo. O sexto, não consumir bebidas alcoólicas, mas se você quiser e gostar e puder, beba um copo de vinho numa das refeições. É muito saudável e até as próprias Sagradas Escrituras recomendam. O número 7, muito importante para combater estes vírus, apanhe sol. Você não precisa se pôr de biquíni, mas apanhe sol. E se for de inverno e se você não puder tomar sol, compre vitamina C. Eu penso que tinha aqui vitamina D. Eu digo sempre C, não sei porquê. Vitamina D.
Portanto, tomar sol, e se você não, se for inverno onde você mora, por favor, tome vitamina D. Eu já tenho aí um vídeo em que diz a quantidade, tanto para crianças. A vitamina D é como vocês já viram neste vídeo, é fundamental para combater os vírus. O ponto número 8, se você entra numa área vulnerável, por favor, use máscara, ou então, como você viu aqui, lave as mãos frequentemente com água para tirar os vírus. Agora, irmãos, o ponto número 10, limite de se expor onde tem muita gente, e especialmente nos hospitais. Saiba que o hospital é o lugar onde tem mais vírus. Ponto número 11, que muitas pessoas, poucas falam nisso, mas é muito importante. Quando você for a algum lugar público e, por exemplo, você precisar de abrir uma porta, de ir ao quarto de banho, ou até mesmo, porque às vezes nós vamos a lugares públicos e nós precisamos abrir a porta, nunca ponha a mão na maçaneta da porta. Por favor, ponha um lenço de papel, ou então leve uma luva de plástico dentro da sua bolsa. Há daquelas luvas de plástico bem fininhas, que você põe a luva, abre a porta, tenha muito cuidado, você não imagina os vírus que estão nas maçanetas da porta. O ponto número 12, meus irmãos, entre em jejum. É muito importante, você não imagina o jejum, o bem que faz ao nosso organismo. Você sabe que o jejum até come os vírus e as bactérias que nós temos no nosso corpo. O ponto número 13, limite a quantidade de notícias que você está ouvindo. Evite ouvir notícias alarmantes. Estas notícias aceleram o stress e podem trazer problemas ao coração. E o ponto número 14, passe essas notícias para outras pessoas.